Fala, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletroquímica, né? Vamos falar sobre as pilhas. Então, no nosso cotidiano, nós usamos aparelhos eletrônicos, né? Para que isso seja possível, necessitamos da energia elétrica. Mas o que é energia elétrica, galera? É uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Então, essa energia elétrica ela pode ser obtida, através das usinas hidrelétricas, painéis solares, usinas eólicas, usina nuclear, até mesmo através da pilha. Então, a química contribui com fenômenos relacionados com a energia elétrica. Reações químicas produzindo corrente elétrica, Nós temos a pilha, baterias, E aí ela tem o circuito para condução dessa energia. Então, quem que começou com essa fala da eletricidade? Tales de Mileto, ao esfregar o âmbar na pele de carneiro, observou que o pedaço de palha era atraído pelo âmbar, Luigi Aloysio Galvini publicou uma pesquisa onde concluía que os músculos armazenam eletricidade e os nervos conduziam essa eletricidade. Alessandro Volta produziu a primeira pilha elétrica do mundo. Ela era composta de uma série de discos de prata e zinco colocados em pares e intercalados, com folhas de papelão saturadas em água e sal. A relação entre as reações químicas e a corrente elétrica é estudada por um ramo da química que a gente chama de eletroquímica. Então, química, eletricidade, corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica provoca uma reação química, teremos a chamada eletrólise. Então, nós temos a pilha de Daniel, Esta pilha ela baseia-se na seguinte relação: zinco mais sulfato de cobre forma cobre mais sulfato de zinco, Ou na forma iônica, zinco mais cobre mais 2, Forma cobre mais zinco mais 2. Daniel percebeu que estes elementos poderiam ser transferidos, esses elétrons, poderiam ser transferidos do zinco para os íons de cobre mais 2, por um fio condutor externo e que este movimento produzia uma corrente elétrica. Então, isso seria possível montando esse esqueminha, que é o exemplo clássico de pilha de Daniel, Nós temos a placa de zinco de um lado, nós temos a placa de cobre do outro, nós temos o fio, um voltímetro que serve para medir essa corrente elétrica e uma ponte salina. Então aqui o que acontece? O zinco ele libera Zn mais 2 na solução e o cobre atrai o cobre mais 2. Os elétrons liberados pelo zinco migram pelo fio e vão ser atraídos pelo cobre. Então, quanto tempo teremos o eletrodo de zinco sofre corrosão? Ou seja, como ele está liberando aqui, ó, galerinha. Ó, como ele aqui está liberando, Ele libera massa, enquanto o cobre aqui do outro lado, a gente vai ver que ele vai aumentar, Então, o sulfato de zinco fica mais concentrado e o cobre vai atrair essa massa. Olha como é que fica, tá? E a solução de sulfato de cobre tende a diminuir, já que a placa de cobre vai puxar a massa para ele, Então, o zinco vai permanecer com uma carga de polo negativo e o cobre vai possuir a carga do polo positivo. Beleza, galera? Então, a representação de uma pilha ou uma pilha segunda Yupac deve ser representada da seguinte forma. Para a pilha de Daniel,
né? Zn com carga zero, que ele ainda não perdeu, ó, ele ainda não perdeu. Zn mais 2 quando ele perdeu. Então, esse daqui é o polo que a gente chama de negativo, ou sofreu oxidação, ou também chamado de anodo. 2 barras, cobre mais 2, barra, cobre 0. Né? Então, esse daqui é o polo positivo, ou que sofreu redução, ou também chamado de catodo. Então, aqui, ó, metal 0, barra metal com NOx, né, que perdeu a quantidade de elétrons específica, metal com a quantidade de elétrons específica, barra 0. Então, polo negativo é o que sofreu oxidação, anodo, polo positivo, redução, catodo. Então, aqui um exemplinho, né? As relações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas se eu estou falando em eletricidade, o fenômeno, né, é estudado na eletroquímica. Observando a pilha abaixo, ó, CO barra CO mais 2, então a gente vai determinar que CO e CO mais 2 é o nosso anodo, polo negativo, sofreu oxidação. AU mais 3 barra AU, catodo, polo positivo, tá? Quais as semi-reações? Então, olha só, se CO ficou CO mais 2, então ele teve a perda de 2 elétrons. Então, ficaria assim, ó, CO mais 2 elétrons, CO mais 2. Então, a semi-reação é a de oxidação. No ouro, se era mais 3, o que aconteceu com ele para virar 0? Ele ganhou elétrons. Então, ó, AU mais 3 elétrons, virou AU. Reação de redução. Qual seria a reação global? Então, eu tenho que juntar essas duas reações aqui, né? Então, o que a gente faz aqui, galerinha? Ó, CO, 2 elétrons, CO mais 2, AU mais 3, formou 2 AU. Então, primeira coisa aqui que a gente vai ter que ter na nossa mente. 2 e 3 não tem como cortar, eu preciso igualar esses elétrons. Então, ó, aqui em cima eu multiplico por 3, então fica 3CO, 6 elétrons e 3CO mais 2. E embaixo eu multiplico por 2, então vai ficar 2AU mais 6 elétrons, formou 2AU. Aí eu consigo cortar os 2 elétrons existentes, e aí eu vou ter 3CO mais 2AU mais 3, formou 3CO mais 2 mais 2AU, que é a nossa reação global. Então aqui, ó, quem sofreu oxidação? O cobalto. Quem sofreu a redução? AU mais 3. Qual o eletrodo positivo ou catodo? AU. Qual o eletrodo negativo ou anodo? Cobalto. Que elétron será gasto? Que eletrodo, perdão, cobalto. Qual eletrodo terá sua massa aumentada? O AU. Então a gente tem que lembrar, gente, quem sofre oxidação é o nosso anodo e ele vai ser o eletrodo que será gasto. Quem sofre redução é o anodo e é ele que terá sua massa aumentada. Então, no esquema abaixo, ilustra uma célula galvânica, pilha, resultando o sentido de movimentação dos eletrodos. Então, aqui nós temos a pilha. Sobre essa pilha, responda a questão: quais os eletrodos é o anodo e qual é o catodo? Então, olha só. Nosso anodo é o Zn e o nosso catodo é o Ni. Ó, toda vez que mostrar essa setinha aqui, gente, ó, saindo da pilha e seguindo para o voltímetro, nós vamos ter o anodo. Saindo do voltímetro e descendo para a placa é o catodo. Qual dos eletrodos é o polo negativo e o positivo? O polo negativo é o Zn0, polo positivo Ni0. Qual é a espécie química que sofre oxidação e a que sofre a redução? A oxidação é o Zn, redução Ni mais 2.
Qual placa que sofre a corrosão? É a placa do ZN, que é onde tem a oxidação. Qual a placa em que se deposita o sólido? É a placa do Ni, que é a placa do cátodo. Então, vamos equacionar a semi-reação anódica, ou seja, do lado do anodo. Então, Zn0 perdeu 2 elétrons, Zn mais 2. Equacione agora do catódica, né? Do lado de cá, cátodo. Ó. Ni mais 2 elétrons formou Ni0. Agora a reação global. Então vai ficar, ó, Zn, 2 elétrons, formou Zn mais 2. Ni mais 2 elétrons, formou Ni0. Então, ó, como são iguais, eu posso cortar os 2 elétrons sem problema nenhum. Eu vou ter Zn mais Ni mais 2, formou Zn mais 2 mais Ni0. Então, olha lá. Os metais que fazem parte de uma reação de óxido-redução têm a tendência de ceder ou receber elétrons. Essa tendência é determinada pelo potencial de eletrodo, que é o E, medido em volts. Quanto maior a medida de potencial de oxidação, maior é a tendência do metal a ceder elétrons. Quanto maior for a medida do potencial de redução, maior é a tendência do metal de ganhar elétrons. Então, esse potencial geral é medido em 1 atm 25 de temperatura em uma solução de 1 mol por litro. Sendo assim, nestas condições chamadas de potencial normal de eletrodo, é o E0. Esse potencial é medido tornando-se como referência um eletrodo de hidrogênio que tende a ele atribuir o potencial de 0 volts. Então aqui, gente, é uma tabelinha de potencial, né? Então, ó, o ferro ele tem um potencial de mais 2,87, né? O S2 tem um potencial de mais 2,10. O H3O tem um potencial de 0, né? Que o redutor vai ser o H2. O ouro, ó, A1 mais 3 tem um potencial de mais 1,50. O ferro mais 2 é o potencial de 0,44. Então, isso depende de qual elemento ou substância a gente está utilizando na pilha. Então, aqui, ó, como é que a gente calcularia o potencial, né? O DDP. Então, quando o cobre tem maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétrons, sofre redução e o zinco vai perder elétrons. É só a gente observar aqui, ó, gente. O mais é maior, a tendência dele, né, é ganhar elétrons. O menos 0,76, a tendência é perder elétrons. Então, aqui o cobre é quem reduz e o zinco quem oxida. Então, quem oxida, a gente tem que inverter a equação. Então, ó, como é que ficaria aqui a equação do zinco invertida. Ó, beleza? E aí o potencial inverte-se também a carga. Se é menos, ele passa a ser mais. E aí o que a gente faz? Ó, corta os 2 elétrons, reescreve a equação global e aqui no caso soma os potenciais. Então 0,34 mais 0,76 vai dar mais 1,10 volts. Então o outro exemplo aqui, ó, de potencial, calcule o ΔE0 desta pilha. Então, ó, Zn e Ag, nós observamos novamente, ó, que o Zn aqui é quem vai sofrer a redução, porque ele tem um menor potencial. Então, ele vai ser invertida a equação. Então, a equação, o seu potencial também inverte o sinal. De menos passa a ser mais. Então, ó, corta-se os 2 elétrons, escreve a equação global e aqui no caso a gente soma os E's, né, os potenciais. Então vai ficar mais 1,56. Então, ó, gente, o que você faz com a pilha quando usada, né? É importante você encontrar locais que façam a reciclagem das pilhas. Os fabricantes e os importadores são os responsáveis pela reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final desse produto. Não jogue no lixo comum, gente, porque ele tem uma capacidade muito poluente. Então a gente tem que procurar locais próprios para descarte de pilhas e baterias. Beleza, galerinha? Então fiquem com Deus e bons estudos.